Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a operação de geocoding, né? A operação de geocoding, ela recupera, né? Ela consegue plotar os pontos, né, com os endereços. Se a gente tiver uma lista com endereço, eu consigo criar esses pontos, né, jogar esses pontos aqui dentro do QGIS para a gente conseguir trabalhar, né, e atribuir, né, a posição a esses pontos agora, tá? Nesse exercício eu também vou fazer uma operação de recuperação das coordenadas. Como a gente só tem a planilha com endereços, né? Eu vou mostrar também como a gente consegue fazer a recuperação das coordenadas desses pontos aqui, certo? Então, eu peguei de exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho uma planilha aqui com endereços. Ó. Eu tenho aqui uma planilha com endereços que eu peguei emprestado do 5º Batalhão de Bombeiros Militares lá de Uberlândia, né? A quem eu agradeço bastante. Essa é uma lista com algumas ocorrências, né? Que eles conseguiram fazer, que eles conseguiram atender e eles fazem o registro do endereço, né? Então vamos supor que eles precisassem, né? Recuperar as coordenadas latitude e longitude desses endereços e também visualizar esses endereços aqui no mapa, né? Então, com essa lista de endereços organizados dessa forma, olha só, eu já organizei aqui o endereço, né? Para cada coluna eu já coloquei os atributos que eu preciso para fazer a operação de geocoding, né? A gente chama isso aqui de geocoding. É, e aqui nesse caso eu tenho o endereço, que é o nome da avenida ou rua, né? E o número, já aqui dentro também desse item. Aqui eu tenho a cidade de Uberlândia, o estado, Minas Gerais para todo mundo e o Brasil como país. Por que eu já separei assim? Porque esses itens são os itens que a ferramenta que a gente vai usar para fazer o geocoding pede, né, para a gente ter. Essas aqui são as referências para ele conseguir encontrar o endereço nesse catálogo, né, nesse banco de dados que ele vai consultar. Então, para fazer a operação de geocoding aqui no QGIS, né, a gente vai ter que ter instalado aquele complemento, o plugin, o MMQGIS, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, em Geocode, tá? Em Geocode a gente vai pegar esse Geocode CSV with Web Services aqui. Nós vamos usar um serviço web para fazer essa consulta, né? Essa ligação dos endereços com a base de dados que a gente quer construir, certo? Então, aqui, ó, ele vai perguntar para você qual que é o endereço, qual que é a cidade, o estado, o país, enfim, qual que é o serviço web que a gente vai usar. Vamos usar o serviço web do OpenStreetMap, tá? Porque ele não vai pedir uma API key para a gente. Então, a gente vai conseguir consultar, né, esses endereços via a base do OpenStreetMap. Então, o OpenStreetMap geralmente tem os endereços corretos, tá? Então, a gente tem que, é claro, ficar consciente que pode ter algum erro, né, nesse processo, mas sempre observar, né, se esses pontos caíram nos locais que deveriam cair, mas ele costuma dar certo sim, tá? Então, para eu fazer isso aqui, eu vou ter que inserir esse arquivo CSV. Então, aqui na minha planilha do Excel, né, eu venho aqui em arquivo, salvar, né, uma cópia, eu vou salvar agora como um arquivo CSV, tá bom? Então ele vai demorar um pouquinho para a gente conseguir fazer a operação, né? Porque tem bastante coisa carregando aqui. E aí ele vai perguntar para a gente, olha só, em qual pasta você vai querer salvar esse arquivo, né? E qual o tipo de arquivo que você vai querer salvar agora novo. Então nesse caso aqui eu vou até mudar o nome, ó. Eu vou salvar lá na minha área de trabalho, eu vou salvar endereços aqui. Essa planilha já está aqui na planilha do Excel, então eu vou mudar aqui para arquivo CSV delimitado por vírgulas, tá bom? CSV delimitado por vírgulas, esse aqui vai ser o formato. Sempre lembrando, nunca coloque aqui caracteres especiais, espaço, cedilha, til, porque pode dar erro na hora de fazer as operações, tá bom? Então, vamos lá, eu salvo, beleza, ok, ok. Vamos lá ver como é que ficou, se ele vai conseguir fazer essa conexão. Então eu venho aqui na planilha agora endereços, ó. Eu venho nesses 3 pontinhos, a planilha endereços. E aí aqui ele vai perguntar para mim, olha, qual que vai ser o endereço? Se vocês lembram, eu já salvei aqui address, city, state and country. Né? Então aqui já tem, ó, qual vai ser a coluna? A coluna address vai ser a coluna address, city vai ser city, state vai ser state, country vai ser country. Então ele já entendeu que vai ser essa planilha com esses dados que a gente vai fazer a consulta à base de dados do OpenStreetMap, tá? É,
Aqui nós vamos usar o primeiro resultado, sempre que ele pode duplicar os pontos, né, se tiver um endereço igual, né, então ele vai usar sempre o primeiro resultado que ele encontrar, ou se tiver alguma consulta cruzada aí, se tiver um endereço igual, ele vai duplicar os pontos, enfim. Então, não precisa deixar aquilo ali acionado, mas fique consciente que ele vai fazer essa consulta. Se tiver mais de um endereço igual, ele poderia, né, criar dois pontos diferentes aí. Tá? Então, nesse caso, ele vai salvar aqui como um arquivo temporário. Se eu aplicar, olha só, ele vai demorar um pouquinho e na hora que ele terminar de fazer o processo, eu retorno com o vídeo aqui. Então não demorou muito, ele conseguiu terminar o procedimento, né? E aqui estão os pontos, olha só. Agora a gente tem que ver onde caíram esses pontos aqui, né? Se esses pontos estão corretos, né? Então eu vou adicionar aqui uma camada do OpenStreetMap mesmo, ó, OpenStreetMap, como base aqui no fundo, só para a gente ver. Ó. Então tem um ponto que caiu aqui em Monte Alegre de Minas, então já tem um que está errado ali, né? E tem uns endereços aqui em Uberlândia, olha só. Então em cima desse mapa eu consigo ver onde estão os endereços. A gente pode consultar depois, ver se está certo. Então vamos ver se ele conseguiu achar, né, os pontos aí. Eu vou pegar aqui uma rua aleatória aqui, vamos ver se deu certo, né? Então aqui, ó, Rua Onofre Gonçalves Batista, né? Foi aqui que aconteceu alguma coisa, né? Alguma ocorrência, algum incêndio, alguma coisa do tipo. Vamos ver se lá na minha tabela de atributos, né? Botão direito, tabela de atributos, se eu tenho algum dado na Rua Onofre, né? Olha só. Então aqui, ó, Rua Onofre. Eu selecionei o dado aqui, vocês vão ver que vai aparecer ali atrás ele selecionado, ó, amarelinho, tá? Então tá certo, ó, ele fez aqui uma leitura certa. Eu quero saber, eu quero descobrir qual que é essa que deu errado aqui, né? Eu quero ver que ponto que é esse aqui. Eu posso vir aqui na informação, aqui nesse izinho aqui em cima, eu clico em cima do ponto, ele vai me dizer, ó, qual que é, ó, Rua Acre 411. Mas você pode corrigir. Então essa consulta é sempre importante, né? A gente fazer para saber aonde esses pontos, né, caíram, se eles estão corretos ou não. Tá? Então, essa primeira etapa era isso. Agora, vamos supor, né, que a gente precisasse recuperar as coordenadas, né, porque o pessoal precisa chegar nesses pontos lá para fazer algum tipo de investigação novamente, né? Então, eu venho aqui na minha tabela de atributos e eu vou adicionar latitude e longitude aqui, ó. Apesar dele ter um campo para isso aqui, eu vou adicionar aqui, ó. Esse campo aqui não vai valer nada para gente nesse caso. Eu vou adicionar novos campos aqui, latitude e longitude. Então, para fazer isso, eu venho aqui e habilito, né, a edição da tabela de atributos, a edição da camada. Eu venho aqui na calculadora de campo, ó, nesse ábaco, ele vai abrir essa opção para mim, tá? Eu vou criar um novo campo, vou criar um campo latitude, e eu sei que as coordenadas de latitude aqui, ó, são números reais nesse caso, e qual que é o comprimento disso aqui? Ó? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9. O comprimento do campo são 9. Né? E qual que é a precisão? Depois da vírgula tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então são 7 casas depois da vírgula. Tá? O comando para a gente recuperar a latitude e longitude, né? Então nesse caso você usa aqui o cifrão, né? O cifrão. E você vai dizer se você quer a variação em x ou a variação em y. Né? Nesse caso, a latitude seria a variação em y. Né? Então, o cifrão y. Ele já dá aqui uma prévia. Um dos campos vai estar com menos 18 alguma coisa. Ou seja, faz sentido. Né? Na hora que eu der um OK aqui, ó, ele vai surgir um campo latitude. Ó, eu vou colocar aqui até o nome completo. Ó, latitude. E vai sair a latitude ali do lado. Opa! Por que ele fez só isso? Porque simplesmente eu estava com apenas essa feição selecionada. Né? Então isso pode acontecer. Já que deu errado, né, vamos fazer o seguinte, aproveitar a situação. Eu vou tirar a seleção da Rua Acre e agora eu vou fazer o seguinte, olha, deu errado esse campo aqui, então eu vou excluir um campo. Vai aparecer os campos aqui para eu excluir. Qual campo está errado? É latitude. Então vamos lá, latitude. Eu vou excluir. Vai desaparecer isso aqui agora. Beleza. Agora eu vou refazer a operação.
Eu venho aqui, ó, escrevo latitude, não tem nada selecionado agora. É um número real, são 9 e aqui 7, é a precisão. Cifrão, a variação em latitude, a variação em y. Tá aqui, vai aparecer agora as latitudes aqui. Beleza, e a longitude? Mesma coisa. Vamos lá. Longitude. Eu venho aqui, número real, cifrão, a variação é em x agora, né? Longitude. Variação longitudinal. Olha só, se eu der um OK, vai aparecer aqui do lado um campo longitude. Certo? Então tá aqui. Esse aqui é o exercício, né? Para salvar isso, você vem aqui, dá um salvar aqui no disquete e desabilite a edição da camada. E aí pronto, você tem a camada já com os dados latitude e longitude aqui nos seus pontos, né? Você pode consultar aqui um ponto, aí vai aparecer aqui, ó, latitude e longitude. É isso. Então era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. A gente pode seguir para os próximos.